E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês. E é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Então, alunos, agora minha tela já está projetada aí na telinha de vocês. Gostaria de dizer que hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, tá? Toda aquela parte de renascimento, ela vai ficar um pouco em stand-by. Foi um conteúdo muito importante, muito expressivo, mas hoje nós vamos entrar no novo conteúdo e eu peço um pouco de paciência de vocês, porque o conteúdo de hoje ele é um pouco mais teórico, um pouco mais histórico, e aí ele pode se tornar até um pouco mais maçante. Mas é apenas este momento inicial, tá? Posteriormente, nas próximas aulas, eu tenho certeza absoluta de que nós iremos já ver de uma forma mais concreta o nosso conteúdo, tá? De uma forma mais lúdica, na verdade. Então, só para uma abordagem inicial, vocês devem lembrar que nós já trabalhamos alguns. Então, toda essa parte que diz respeito ao movimento humanista, ao movimento do Renascimento, nós já trabalhamos e demos uma ênfase bastante. Até o fim do capítulo, você foi levado a ter uma visão geral sobre as artes visuais durante o Renascimento, você entendeu a parte como uma parte integrante dos conhecimentos humanistas, você compreendeu a função da arte, de que forma ela está relacionada à valorização dos seres humanos e de suas produções, além de reconhecer o aspecto simbólico da arte no movimento renascentista europeu. Além disso, você também foi levado a estabelecer relações entre os conteúdos históricos e a contemporaneidade. Você também foi levado a situar historicamente as manifestações artísticas do período renascentista e, por fim, você aplicou alguns conceitos técnicos em produções artísticas. Então, vejam, turma, que a nossa primeira unidade que nós trabalhamos, ela teve o seu grau de importância e, consequentemente, nós conseguimos entender alguns conceitos que estavam adormecidos. O período do Renascimento é um período muito bacana de se estudar, ainda mais quando nós paramos para observar as técnicas utilizadas pelos pintores e, é claro, quando nós levamos em consideração todo o contexto histórico. Vocês observaram que eu trabalhei desde o início da nossa aula até hoje muita análise semiótica. É claro, em alguns momentos eu fiz apenas uma contextualização e em outros momentos eu aprofundei mais o nosso conteúdo. Que o objetivo era justamente te fazer ao processo de fruição artística, tá bom? Toda essa parte aqui nós comentamos, da página 5. Nós comentamos também sobre o movimento humanista, tá? Nós falamos acerca da importância desse movimento, a presença da característica do antropocentrismo, tanto que eu comentei o trovadorismo outrora, só para a gente fazer uma relação entre teocentrismo e antropocentrismo, tá? E eu gostaria que você entendesse o antropocentrismo como valorização do ser humano e de todas as suas realizações, tá bom? E aqui nós temos um comentário que vale muito a pena ser enaltecido. Os humanistas contestaram a cultura medieval e se voltaram à cultura da antiguidade clássica em busca da valorização do homem. Então, toda a nossa aula a partir do Renascimento, toda aquela abordagem que eu trouxe nos nossos estudos se voltaram a esta característica específica, tá bom? A este comentário específico. Então, esta página aqui, ela já foi trabalhada. Inclusive, aluno, aluna, se você ainda não fez a atividade da página de número 6, sugiro que você já comece a atualizar essa atividade, pois ela é importante para que o seu livro fique atualizado e você compreenda de uma forma mais prática
como que o Renascimento teve a sua importância, tá bom? Então, aproveite que ainda dá tempo de atualizar, não deixe para atualizar no fim do bimestre, porque senão vira uma bola de neve. E virando uma bola de neve, fica muito mais difícil ainda de fazer alguma atualização propriamente dita, tá? Então, essa página já foi trabalhada. Trabalhamos também a página de número 7, mandei como atividade para casa. Alguns alunos enviaram para mim. Trabalhamos então o Renascimento e cada subdivisão do Renascimento. Trabalhamos as características do trecento. Eu comentei inclusive sobre uma possível análise não, mas sobre uma análise de alguns possíveis elementos que estão presentes nessas obras aqui, tanto do Giotto e por aí vai, tá bom? Nós também chegamos a estas páginas aqui, a página de número 9, que eu pedi para você fazer também, atualizar. Pedi para você fazer uma leitura da página 10, tá bom? Comentamos também sobre a página de número 11. A página de número 11 eu não pedi para vocês realizarem essas questões. Eu pedi apenas para que fosse uma página lida por você, tá bom? E assim sucessivamente. Passamos então pela página de número 12, passamos pela página de número 13, chegamos na página de número 14, tá bom? Em seguida, na página de número 15, nós temos uma parte que diz respeito à troca de ideias. Pedi também que fosse em forma de leitura, tá bom? Comentamos sobre as outras subdivisões do Renascimento, como Cinquecento, tá? E comentamos sobre a técnica do chiaroscuro, que é a técnica do claroscuro, tá bom? E por aí vai. Toda essa parte ela já foi trabalhada. Inclusive, tem uma aula que eu destaco com muito detalhe a abordagem acerca da Última Ceia, da obra A Última Ceia, do Da Vinci. Inclusive, eu comento até as técnicas e características do próprio Da Vinci, tá bom? Então, volte às aulas anteriores, só com o objetivo de resgatar toda essa linha de ideias, ok? E aí, finalizando então esta primeira parte, nós chegamos aqui ao capítulo 2. Na verdade, não é o capítulo 2, né? Porque o nosso livro ele segue com uma abordagem diferente em relação à numerologia. Mas é como se fosse o capítulo 2, tá? Então, nós chegamos então na parte que diz recriar é criar. E aqui, então, na página de número 22, nós temos alguns objetivos concernentes a este capítulo específico. Até o final desse capítulo, então, você vai ser levado a novos objetivos. Você vai conhecer o panorama do teatro elisabetano, você vai conhecer elementos teatrais renascentistas, lembrando que você vai precisar resgatar o conceito dos renascentistas, tá bom? Você vai precisar discutir o teatro de Shakespeare. Nós faremos isso de uma forma muito acentuada. Nós vamos ler alguns trechos das peças de Shakespeare. Nós vamos discutir algumas questões sobre versões e recriações, tanto que alguns autores de movimentos literários posteriores, eles vão beber na fonte de Shakespeare para ter um processo de criação e fruição literária, fruição textual e fruição artística, tá bom? E aí você vai observar, inclusive, que o próprio Machado de Assis ele bebe na fonte do Shakespeare, tá? Machado de Assis, um autor do movimento realista do Brasil, tá bom? Movimento literário realista. Nós vamos também desenvolver noções de leitura dramática. Nesse período, é um período importante. Seria mais interessante se nós tivéssemos de uma forma presencial, para que nós tivéssemos essa noção de leitura dramática de uma forma acentuada. Vou comentar, mas é claro, talvez esse item ele não seja tão bem explorado como se fosse de forma presencial, né? Porque nós sabemos que para fazer uma leitura dramática é preciso pessoas, é preciso alunos, é preciso um espaço, e só de forma virtual, às vezes, a gente não consegue chegar a este objetivo específico, tá? Além disso, você vai levado a conhecer alguns aspectos da música renascentista, você também vai compreender os conceitos de consonância e dissonância na música, você vai entender o conceito de família instrumental e você vai
por fim, conhecer as danças renascentistas pavana e galharda, tá? Isso mais lá para o final desta unidade, deste capítulo, ok? Então, iniciamos de fato aqui com o teatro elisabetano. Vocês devem estar pensando, mas professor, que diabos é teatro elisabetano? E aí eu te respondo o seguinte: o teatro elisabetano vem de Elizabeth. Para entender esse período, é preciso fazer uma pequena contextualização histórica deste momento. Nós vamos então fazer um resgate lá em meados de 1500, 1600, mas não no Brasil, sim na Europa. Na verdade, mais ali pela parte da Inglaterra, tá? E aí você vai ser levado a pensar que lá na Inglaterra, ali pelo começo do reinado de Elizabeth I, 1558, o nosso material ele já pondera de uma maneira bem objetiva. E entre também o fechamento dos teatros profissionais em Londres, tá? Nós vamos ter então o teatro elisabetano. Tanto que nós temos como nome neste período que é um nome muito forte quando nós falamos em teatro elisabetano, que é o nome de William Shakespeare, tá? Tanto que ele nasce em 1564 e morre em 1616. Isto é, ele nasce no século XVI, ele morre no século XVII. Então você vai precisar levar em consideração os contextos que acontecem nesses dois séculos para entender de que forma William Shakespeare ele cria as suas peças, tá bom? Ele então foi considerado o mais ilustre poeta dramático da história do teatro ocidental. E o nosso material ele traz uma abordagem bem bacana sobre a Rainha Elizabeth e sobre o próprio William Shakespeare, tá bom? Depois, mais, eu gostaria de que você pegasse o seu marcador de texto para destacar o seguinte: entre os séculos XV e XVII, Londres era uma das mais importantes e agitadas cidades do mundo. Que anos, mais ou menos, se formam ali pelos séculos XV e XVII? 1600 e 1800. Você vai observar que o Brasil ele já foi descoberto. E aí eu vou colocar descoberto entre aspas, por quê? E já comentei outrora e sempre vale evidenciar. Na verdade, esse conceito de descobrimento do Brasil é um conceito que muitos historiadores não levam em consideração. Por quê? Na verdade, para que o Brasil fosse descoberto, ele teria que ser uma terra que não houvesse nenhum habitante, mas não foi isso que aconteceu. Antes da descoberta, entre aspas, nós já tínhamos os indígenas e, consequentemente, a sua cultura indígena. E vale evidenciar também que a própria cultura indígena, ela veio já de muito, muito, muito tempo, ainda dos primórdios, que permaneceram aqui em solo brasileiro. Tá? É só para fazer um breve adendo para que você tenha isso em mente. Então, no Brasil, o Brasil, na verdade, ele já foi entre aspas, descoberto. Então, esses séculos aí, eles serão séculos que o Brasil está acontecendo o processo de colonização e em Londres nós temos essas situações que envolvem aí o teatro elisabetano. Então vamos focar aqui em Londres, uma das cidades mais importantes do mundo nesses séculos, tendo uma população de 200 mil habitantes, tá? Pegue o seu marcador de texto e já vá destacando essas informações que eu estou evidenciando. São informações importantes para a nossa avaliação, tá? Além disso, esta cidade é composta de plebeus, vamos ter membros da nobreza e do clero, além de comerciantes, funcionários públicos, estrangeiros, além de ladrões e trapaceiros. Agora eu vou fazer um parênteses, porque eu quero falar especificamente de teatro. Eu vou exemplificar dois teatros brasileiros que vão servir de parâmetro para o teatro elisabetano. Nós temos, primeiramente, o Teatro Municipal de São Paulo. Foi criado para o entretenimento da burguesia,
para que os ricos eles pudessem ter então uma forma de entretenimento, um lugar para que eles pudessem passar o tempo e levar as suas esposas amadas. Então veja que este espaço ele foi construído, e só fazendo um lembrete, tá? O Teatro Municipal de São Paulo foi o teatro que cedeu espaço para a Semana de Arte Moderna em 1922, tá? Isso aí precisa estar bem fresquinho aqui na cabecinha de vocês, tá? Enfim, e aí este Teatro Municipal de São Paulo, ele foi erguido com este objetivo. Mas eu não vou muito longe. Ainda na época da borracha, na parte do norte do Brasil, nós temos um outro teatro que também foi feito para a burguesia, que é o próprio Teatro Amazonas. Então, nós temos dois modelos de teatros que não foram feitos para pobres, eles foram feitos para ricos. Só quem tinha acesso a esses dois ambientes era quem possuía riquezas, tá? Só quem possuía riquezas. E aí você precisa levar em consideração o quê? O Teatro Amazonas, ainda no auge da borracha, ele na verdade ele teve as suas peças trazidas da Europa, tá? Foi então todo estruturado, montado para que a alta sociedade pudesse então ter a sua forma de entretenimento. Então você vai observar o quê? Que esta relação do teatro agora em relação ao teatro elisabetano segue da mesma linha de raciocínio. O teatro elisabetano, embora nós tenhamos em Londres plebeus, membros da nobreza, membros do clero, comerciantes, funcionários públicos, estrangeiros, ladrões e trapaceiros, também foi criado como forma de entretenimento para ricos. E aí nós temos um comentário aqui que vale ser ressaltado no nosso próprio material. Nesse ambiente, Londres, tá? Fervilhante, homens do teatro criaram peças que, por sua riqueza dramática e qualidade poética, sobreviveram aos séculos. Até então, tudo bem, tá? Nada assim de tão novo até aí. Mas nós temos o seguinte: durante a época do teatro elisabetano, foram criadas as primeiras salas de espetáculo permanentes do mundo. E aí você precisa lembrar que este teatro ele foi criado pela própria Rainha Elizabeth, lá pelo século XVI, 1583, tá bom? E ela teve uma inspiração, se presentear. Ela, é claro, fazendo parte da nobreza, ela decide dar então um presente a si mesma. Ela cria uma companhia de teatro, tá? Então veja, nós temos nesse período aí um apreço pelo teatro. Hoje em dia, com a ascensão da tecnologia, com as novas formas de entretenimento e novas formas de ter acesso ao que é cultural, o teatro ele deixa um pouco o foco de cena como o foco principal de entretenimento e surgem novos focos, como o próprio cinema, e se você for parar para observar, até o próprio cinema ele já deixou de ser um foco de entretenimento, já que surgem aí as plataformas de streaming, né, que você paga um preço mensal e tem um catálogo ali permeado de séries e filmes. Então veja que com o tempo a tendência é evoluir e o teatro ele deixar de ser menos consumido. Isso é bom ou ruim? Então, depende muito do público que espera, que fica à expectativa. Eu, enquanto professor que gosta do conteúdo de arte, de literatura e de linguagem, é uma pena para mim que o teatro ele seja deixado um pouco de lado. Do contrário, eu preciso também entender que há processos tecnológicos e como tudo evolui, até o próprio teatro ele pode evoluir de uma maneira diferente, tá bom? Mas nós não podemos do nada demolir, tá, os teatros. Nós não podemos fazer isso, porque são monumentos que resgatam o nosso momento histórico literalmente do passado. De qualquer forma, vamos voltar então a esta informação. O teatro elisabetano ele foi criado com as primeiras salas de espetáculos de forma permanente.
A cidade, então, contava com Londres, tá? Não lembro, não esqueçam, Londres. Com 6 salas de espetáculo em funcionamento. E aí vale pensar até o seguinte, parece até que... imagina, quando o cinema ele foi trazido para a cidade. O próprio cinema, então, ele foi novidade. Então, é mais do que natural de que o teatro, neste período, também seja novidade. Veja bem, então, nós vamos ter então essas 6 salas divididas entre salas públicas e privadas, tá? Mas veja que o nosso material diz salas públicas com preços acessíveis, tá? Mas será que era acessível mesmo? Enfim, e as privadas eram originalmente reservadas a um grupo seleto, mais acessível a quem pudesse pagar os altos preços cobrados. E aí nós vamos ter todas as informações que eu já disse anteriormente. Vamos pular aqui para a página de número 23, e na página de número 23 nós vamos ter o conceito de dramaturgia. Turma, o conceito de dramaturgia eu preciso que vocês saibam, tá? Porque é uma questão da nossa avaliação. O que é dramaturgia, e eu quero justamente o conceito de Luiz Paulo Vasconcelos, que é este conceito aqui, tá bom? Já que nós estamos agora no ensino médio, nós precisamos ficar habituados a conceitos científicos, tá? Não mais conceitos retirados de internet. Então, se você pega este conceito aqui, que foi retirado do dicionário de teatro, então nós já temos um conceito mais voltado a uma pegada científica, tá bom? De qualquer forma, o que precisamos entender também, e o nosso comentário ele faz uma abordagem de uma forma muito boa sobre o funcionamento dessas salas de espetáculo, tá bom? Observem, e isso é muito, muito, muito interessante. Era necessária a presença significativa de um público pagante, tá bom? Turma, vamos pensar o seguinte: hoje em dia os teatros, eles são pagos ou não? Eu vou dar um exemplo do Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas, para que você tenha acesso aos espetáculos que ali acontecem, se você for amazonense e tiver com a identificação, né, que é a sua identidade, você não paga nem um centavo. Mas se você for de outro estado, você paga um preço simbólico para a manutenção do Teatro Amazonas. Agora, por que foi feito dessa maneira estratégica? Que é como incentivo para o próprio amazonense ir ao teatro, tá? Agora, hoje em dia nós vamos perceber essas estratégias, mas ainda lá pelos séculos XVI, que são os séculos que nós estamos comentando, tá bom? Séculos XVI, XVII, são séculos em que o teatro ele precisava realmente, já que ele estava ainda no início, principalmente o teatro elisabetano, ele precisava ter um recurso para se sustentar, embora ele tenha sido criado pela nobreza, tá bom? E aí nós precisamos entender que, embora seja uma forma de entretenimento, a nobreza provavelmente não iria custear tudo. Poderia custear para si, mas para todos? Tá? E nós vamos ter então o seguinte: cada espetáculo costumava ficar pouco tempo em cartaz. Por quê? Para que não fosse algo entediante. Ao contrário do cinema. O cinema ele passa quase um filme, né? Ele passa quase um mês em cartaz. Às vezes se torna entediante, se torna, mas mesmo assim ele se torna uma fonte de renda ainda para o cinema. Na verdade, os filmes hoje em dia de cinema, eles não trazem dinheiro para o cinema. O que traz o dinheiro é a venda de pipoca, né? Olha para você ver como que é a indústria capitalista. Mas enfim, não entrando em outra abordagem, vamos voltar para cá. Nós vamos ter então aqui os autores das peças teatrais que eram contratados por companhias, tá bom? Esses autores, eles escreviam, gente, e escreviam bastante. Escreviam sozinhos, com frequência, e às vezes de modo colaborativo, tá? O nosso material, ele não coloca esse adjunto adverbial, mas nem sempre era, ou melhor, às vezes era de modo colaborativo, tá bom? Nós vamos ter aqui informações importantes. Peguem os vossos marcadores, destaquem aqui. A produção de peças nesse período era tão intensa que tinha então cerca de 60 peças que chegaram aos dias atuais. É muita peça, gente, muita peça,
tá? Sem contar o número de textos teatrais que desapareceram com o tempo. Alguns autores, eles foram catalogados, entre eles Shakespeare, Kidd, Marlowe, Lilly e Johnson, tá? É porque eles são conhecidos pelos sobrenomes, ok? Mas se eu fosse colocar, seria William Shakespeare, Thomas Kidd, Christopher Marlowe, John Lilly e Ben Jonson, tá? Eu preciso ter conhecimento desses nomes? Sim. Na nossa atividade em PDF, nós temos uma questão voltada para que você cite os principais nomes dos autores deste período. E você precisa citar todos. Mas tem um que você precisa que você não deve esquecer, que é do William Shakespeare, tá? Em seguida, nós temos aqui um teatro para ver e ser visto. E aí eu vou deixar que você leia essas informações, embora elas também sejam importantes para que possamos comentar. Tá? Mas como nas próximas aulas eu vou sempre fazer uma retomada ao teatro elisabetano, ao início desse teatro e tal, então você já vai ter mais ou menos uma noção. Eu gostaria, na verdade, de dar uma ênfase a essa pergunta: como os autores faziam para atrair o grande público ao teatro? E aqui nós vamos observar o surgimento da mescla de culturas e tradições, tá? Que é resgatado até os dias atuais. Por exemplo, se você gosta dos heróis da Marvel ou da DC, não é uma cultura brasileira, tá? É uma cultura que vem de fora. E esse resquício vem daí também, vem na verdade do Renascimento, passa pelo teatro elisabetano e chega até os dias atuais desta maneira. Veja, é muito contraditório. Nós não exaltamos o que é nacional, nós exaltamos o que é de fora. Veja, o próprio folclore brasileiro, ele não é exaltado tanto quanto o Capitão América, que é algo de fora, né? Então, como os autores desse período, eles faziam para atrair o grande público ao teatro? Simples, eles buscavam na tradição popular, na história e na literatura espanhola e italiana a matéria para suas peças. Ou seja, eles mesclavam culturas, tá? Então, o que eles faziam além de tudo? Juntavam a tradição religiosa, o sentimento heróico, o espírito romântico, tá bom? E, é claro, o espírito aventureiro das novelas de cavalaria. Então, nós temos aí o teatro aberto, lembrando que o teatro aberto é uma herança do teatro grego, tá? Lembrando ainda mais que o próprio teatro grego, ele era feito a céu aberto e pelas próprias por exemplo, se nós tínhamos uma montanha, né, ou um lugar um pouco inclinado, ali então era feito arquibancada e ali já se tinha o nosso teatro. Tá? Imagine o anfiteatro da Ponta Negra. Nós não temos aquele espaço que tem arquibancada e no meio nós temos um palco. Ali é um modelo de teatro grego, tá? O teatro grego, ele era feito a céu aberto e volto a dizer, na própria natureza. Diferente depois com os romanos, tá? Os romanos já trouxeram esta forma de teatro um pouco mais diferente. Enfim, tanto os gregos como os romanos, eles trazem nas suas culturas forte influência até os dias atuais. Se você for parar para pensar, nós não temos as construções das casas que tem coluna. A coluna é um resgate das arquiteturas dos gregos, tá? E o arco dos romanos. Nós não temos construções que temos o arco? Então, no próprio Coliseu em Roma, o Coliseu ele é todo formado por arcos. É então um resgate dos romanos. Mas enfim, eu só fiz um breve comentário. E aqui nós temos então esta parte que diz especificamente sobre essa parte híbrida entre tradições e culturas como forma de atrair o grande público. Tudo bem? Turma, nós já estamos nos minutos finais da nossa aula. Vou pedir então que você realize a leitura da página 23. Eu vou retornar, tá bom, a essas páginas. Realize também a leitura da página 24. É importante que você já tenha, na próxima aula, quando eu retornar a esta parte do conteúdo, você já vai ter em mente aí quais serão
os pontos que eu irei destacar, tá bom? Nós vamos na próxima aula comentar sobre William Shakespeare, comentar inclusive sobre uma fala que ela é muito, muito pertinente, tá bom? Que é do ser ou não ser. E aí nós vamos ver, inclusive, em quais fontes William Shakespeare bebia. Nós temos, inclusive, esta frase aqui: há mais coisas no céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. E aí nós vamos observar, e aí eu vou fazer de tudo para trazer um conto chamado A Cartomante, do Machado de Assis, dentro do próprio, lembra, ele pertence ao movimento realista no Brasil. Ele resgata, ele bebe na fonte do William Shakespeare, e ele vai fazer algumas considerações sobre isso. Mas enfim, vou deixar isso para a posteridade, para a nossa próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula até aqui. Pedir um pouco de paciência, na verdade, porque esse conteúdo ele é um pouco mais teórico, mas a partir das próximas aulas nós vamos ver algo de forma mais pedagógica, mais lúdica, mais didática. Tudo bem? Perfeito, então. Encerro aqui. Aguardarei vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até breve.